Começa agora o Empreendedoras que Inspiram, a série de entrevistas do HaraCast, apresentado por mim, Tainá Rubo. Acreditamos que toda mulher é rara e que ao decidir empreender, ela emana uma luz que inspira outras mulheres a brilharem também. A nossa convidada de hoje é uma referência no marketing digital. Depois de se formar em Direito e trabalhar como advogada, ela se voltou naturalmente para as redes sociais com o objetivo de atrair mais clientes. Mas de forma inesperada, ela se destacou no mercado de marketing de conteúdo, tornando-se uma das principais especialistas do Brasil em estratégias de crescimento e posicionamento no Instagram, com mais de 26 mil mulheres em sua comunidade. Ela é casada com o Miguel, mãe da Catene e da Margot, minha mentora. Seja muito bem-vinda ao nosso HaraCast, Duda Vieira. Obrigada, é um prazer estar aqui. Quero muito poder compartilhar algumas coisas da minha história, de todo esse caminho dentro do empreendedorismo, que, como você falou, aconteceu meio que sem previsão, né? Ali a gente vai fazendo as coisas e vão acontecendo naturalmente, e depois que a gente começa a olhar para essa coisa como um negócio, tudo muda. Então vai ser um prazer compartilhar um pouco disso aqui hoje. Ai, que delícia. Nossa, Duda, e assim, eu falo que, embora a gente tenha se encontrado na jornada de eu ser sua mentorada, né, e hoje não era só agora, eu te acompanho no Instagram, sou seguidora raiz, sabe? Desde a época dos stories criativos, quando você era advogada e compartilhava as dicas nos stories. E quantas vezes a gente não acredita na história real das pessoas que a gente vê. A gente fala assim, nossa, essa pessoa já começou, ela já nasceu no topo, né? E é muito comum Sim. a gente sentir isso. Então conta pra gente, quem que é a Duda, na sua definição? Maravilhoso você falar isso, porque realmente, às vezes, né, a gente olha tanto, hoje em dia no digital, principalmente depois da pandemia, a gente vê tantas pessoas produzindo conteúdo e realmente a produção de conteúdo, ela se tornou algo muito mais profissional. Hoje as pessoas têm muito mais noção, muito mais conhecimento do que deve ser feito ou não, né? Mas se a gente olhar para antes disso, era muita gente tentando fazer alguma coisa que poderia dar certo sem saber direito o que estava fazendo. E a minha jornada ali dentro do digital, dentro do empreendedorismo como um todo, foi uma jornada que começou de forma sem pensar, assim, começou de uma forma sem nenhum tipo de planejamento. E o que aconteceu, né? Contando um pouco da minha história, quem é Duda Vieira? Eu sou uma pessoa que eu tenho uma família que, graças a Deus, sempre me deu o básico. Então, meu pai sempre priorizou muito o estudo, educação, estudar em boas escolas, fiz faculdade de Direito. E aí, quando eu estava saindo da faculdade de Direito, ali no último período, né, que era em 2018, eu tinha muito na minha cabeça assim, bom, agora eu estou virando mulher, agora eu estou entrando numa fase adulta da minha vida, não dá mais para eu ficar brincando, né, com a minha vida ali, porque até os 23 anos você leva tudo meio que na brincadeira, de forma mais imatura, e caiu a minha ficha ali de que eu precisava fazer algo que me ajudasse a construir o meu nome, porque até aquele momento quem me conhecia eram as pessoas que faziam faculdade comigo, os amigos do meu pai, os meus amigos, eram pessoas dentro da minha bolha. E eu não era uma pessoa que tinha aquela coisa do QI por trás. Então, por mais que meu pai tenha me dado educação, me colocado numa boa escola, o meu pai, ele não era advogado. Eu não tinha ninguém na minha família que fosse advogado. Não tinha nenhuma pessoa que tivesse muito dinheiro para me colocar numa posição muito legal e muito boa. Então, eu percebi que eu estava começando do zero, estava me formando na faculdade e eu precisava de algum mecanismo, algum artifício ali para que eu começasse a falar sobre o meu trabalho. E eu pensei em muitas possibilidades, eu tentei buscar vários caminhos. E o único caminho que me parecia plausível e fácil de ser executado, considerando que eu não tinha investimento, não tinha dinheiro, não tinha nada, era a produção de conteúdo. Então, a única forma que eu tinha de mostrar para as pessoas que eu era advogada era através do meu Instagram, na época. E quando eu comecei, nem era uma intenção do tipo assim, eu quero ter 10 mil seguidores, quero ter 50 mil seguidores, quero ser famosa, quero, nossa, ter várias coisas, muito engajamento. A minha intenção inicial era fazer com que as pessoas que já me conheciam, com que essas pessoas me olhassem e falassem, caramba, essa mulher, ela talvez seja uma boa advogada. Então, por exemplo, a minha manicure, ela me segue no Instagram.
eu queria que ela olhasse para o meu Instagram e pensasse assim, nossa, quando eu tiver que indicar uma advogada para alguma cliente, eu vou lembrar dela. Um A amigo mídia do meu como um pai, relacionamento mesmo, né? isso, um relacionamento de pessoas que já me conheciam, mas me conheciam como a Duda estudante, como a Duda estagiária, como a Duda menininha, né? Não era uma mulher ainda. Então, a minha intenção era essa, com que as pessoas que já me conheciam me vissem de uma forma diferente. E foi assim que eu comecei. Então, eu era uma pessoa, sempre fui, né, uma pessoa que tinha sonhos, eu sempre fui uma pessoa que tinha objetivos. Eu falo que no final da faculdade, eu lembro que um amigo meu chegou em mim e falou assim: Nossa, eu acho que eu vou bombar em uma matéria para eu poder ficar mais 6 meses na faculdade, porque se eu formar, eu não posso mais ter o meu estágio. E ele tinha um estágio que na época ganhava, sei lá, R$ 1.500 para ele, era bom. E ele bombou uma matéria na faculdade para ele poder ficar mais 6 meses nesse estágio. E quando ele me falou isso, eu falei, cara, eu não aguento ficar mais um segundo aqui. Eu quero sair daqui, eu quero construir a minha vida. Tipo, eu não aguento mais isso aqui. Eu quero próximo nível, próxima etapa. Já chegou a hora de sair disso aqui, né? Então, eu sempre fui uma pessoa inconformada, assim, uma pessoa que entrou em movimento, que buscava oportunidades. Eu nunca fui uma pessoa parada, estagnada. Então, eu acho que essa é a principal característica que me fez crescer além do esperado, além da média, dentro da produção de conteúdo e dentro do empreendedorismo. Porque eu sempre busquei pensar diferente e fazer mais do que a média das pessoas faz. Então, para mim, sempre foi uma busca, assim, por mais conhecimento, pelo próximo degrau, pela próxima etapa, para eu não parar de evoluir. E como que foi, Duda, nesse momento que você começou a produzir conteúdo? Qual foi o momento que você deixou de se ver como a Duda advogada e você se viu como a Duda empreendedora? Porque advogada a gente ainda considera uma profissão, né? Nem sempre você tem tão setado aquela questão do empreendedorismo. Algumas sim, outras não, né? Mas em que momento que foi essa virada de chave? Teve um ponto crucial ou não? Tiveram várias coisas que foram acontecendo ao longo do caminho para eu conseguir assimilar essa nova forma de me colocar. Então, por exemplo, até eu começar a preencher um formulário e colocar como profissão empresária, ao invés de colocar advogada, né? Acho que é o principal sinal que a gente tem quando a gente percebe que a gente está mudando a nossa forma de se colocar e de se apresentar para o mundo. A primeira coisa que eu fui percebendo, na verdade, era que dentro da própria advocacia existiam várias formas de empreender. Então, muitos advogados e muitos profissionais autônomos, na verdade, eles são autônomos, mas eles têm muito uma cabeça de CLT, ou têm uma cabeça muito conservadora, muito estável, e eles não têm essa abertura para tentarem coisas novas, correrem alguns riscos e se diferenciarem dos outros profissionais de mercado. Então, eu trabalhava no escritório de advocacia, que era um escritório super tradicional, super assim. Meu chefe, por exemplo, ele falava para mim assim, Duda, você vai produzir seu conteúdo, beleza, mas nunca divulgue o nome do escritório, a gente não quer que você associe isso ao escritório. Então, era uma coisa muito tradicional, muito fechada nesse ponto. E aí, o que eu fui percebendo, né? Eu falei, beleza, se os advogados antigos, que têm 20, 30 anos de casa, eles não estão dispostos a fazer isso, esse é um diferencial que eu, enquanto jovem advogada, tenho. Eu estou disposta, eu não tenho nada a perder. Era exatamente isso que eu pensava, porque eu entendia a cabeça do meu chefe em determinado ponto, que eu pensava, ele tem coisas a perder, ele já construiu o nome dele, ele já tem uma carteira de clientes que ele está satisfeito, que ele demorou 20, 25 anos para construir. Então eu entendo ele tem algo a perder. Eu não tinha nada a perder, eu tinha zero, entende? Para baixo eu não ia. Então eu falei, eu não tenho nada a perder, eu vou arriscar isso aqui, sabe? Não tinha outra opção, não tinha outra alternativa a não ser tentar essa porta. E aí algumas coisas foram acontecendo. Então, por exemplo, eu comecei a produzir esse conteúdo e na época o direito era muito engessado, pouquíssimas pessoas produziam conteúdo na época. E conforme eu comecei a produzir esse conteúdo, e principalmente quando veio a pandemia, que foi um grande momento ali, né? De repente, todos os advogados precisavam ficar em casa, não podiam mais vir para o fórum, não podiam mais atender em escritório.
E eu comecei a receber muito essa demanda de Duda, tá, beleza, eu tenho que ficar em casa, agora já era, e eu preciso produzir conteúdo. Como você está fazendo isso? Como você está fazendo o que você está fazendo? Então eu comecei a participar de vários congressos online de advocacia na época, por conta da pandemia. Comecei a falar sobre isso. Fiz um primeiro produto, construí um primeiro produto de uma forma muito rápida, porque eu percebi que essa era uma demanda. Vendi esse produto que custou R$ 100 na época. E eu vendi para 700 pessoas esse primeiro produto. Então, imagina, eu, Duda, advogada iniciante, ganhava em torno de R$ 3.000 por mês e vendi esse curso, fiz R$ 70.000. Quando isso aconteceu, isso foi em março de 2020, se eu não me engano, abril de 2020. Quando isso aconteceu nesse primeiro momento, eu demorei para ativar a cabecinha do empreendedorismo. Porque eu me vi como uma pessoa que pensava assim, tá, esses R$ 70.000 caíram na minha mão, eu dei muita sorte. Tipo, dei muita sorte, fiz esse negócio aqui, de repente eu tenho R$ 70.000 e esse dinheiro, ele nunca mais vai acontecer na minha vida. Tipo, isso nunca mais vai acontecer. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou continuar aqui na advocacia e vou guardar esse dinheiro. Porque esse dinheiro aqui fica como uma segurança, como uma aposentadoria, uma reserva, exato. Então, eu não foi instantâneo, sabe? Pensar assim, caraca, peraí. Mas aí eu comecei a fazer as contas. Eu falei, caramba, quantos meses eu preciso trabalhar para fazer R$ 70.000? Ela tinha reserva de 2 anos já, né? Era uma reserva de 2, 3 anos, por conta de uma boa decisão que eu tomei, que foi estar no momento certo, ser a pessoa certa, no lugar certo, e fazer algo sem perder o timing, porque eu acho que muitas pessoas perderam o timing ali na pandemia, né? Acabaram demorando demais e perderam o timing. Então, eu fui no timing certo. E aí, eu comecei a desenvolver cada vez mais essa visão de empreendedora, de negócios. No início, eu falo que eu brincava de ganhar dinheiro, sabe? Não era uma coisa que era profissional, que era madura, uma visão de negócio, que tinha missão, visão e valores, não tinha nada disso. Eu tava brincando de ganhar dinheiro e eu pensava assim, gente, até onde isso aqui for, eu tô indo. Então, eu vou ganhar dinheiro aqui e quando acabar essa coisa que está acontecendo aqui, essa onda que está acontecendo, eu volto para a advocacia, tenho meu dinheiro guardado e está tudo maravilhoso. Então, foi aos poucos mesmo, sabe? Eu digo que não é um único momento, mas aos poucos você vai olhando para as oportunidades, para o que está acontecendo, e você precisa ter o ímpeto de deixar as coisas acontecerem e fazer as coisas acontecerem, né? Porque eu poderia muito bem ter feito exatamente isso. Fiz o primeiro produto lá, R$ 70.000, guardei o dinheiro e continuei na advocacia. Eu poderia ter feito isso. Só que o espírito do empreendedorismo e você assumir isso e você ir desenvolvendo isso é o que vai te fazer crescer cada vez mais. E eu acho que isso é muito importante, porque existe uma diferença muito grande de você fazer uma coisa uma vez e depois você ir se desenvolvendo, porque eu acho que as pessoas esperam muito essa coisa do nossa, eu não tenho jeito para isso, eu não tenho esse dom, eu não tenho essa visão, e acaba deixando, esquece que o se desenvolver é o principal passo para você conseguir seguir em frente, e que não vai ser da noite pro dia, né? Não vai ser, Exato. tipo, um dia acordou milionária, né? Então, Eu estava vendo ontem uma entrevista que eu achei super interessante do Federer, que é aquele jogador de tênis, né? E ele fala uma coisa nessa entrevista que me tocou profundamente, assim, eu achei muito interessante o que ele falou. Que ele fala o seguinte, que ao longo da carreira dele, ele participou de mais de 1.500 partidas de tênis. E que dessas 1.500 partidas, ele venceu mais de 80%. Mas quando ele olha para os pontos dos jogos, ele venceu 54%. Então, a cada 100 pontos, 54 ele venceu e 46 ele perdeu. E ele fala o seguinte, que até mesmo as pessoas mais geniais, mais incríveis de qualquer mercado, essas pessoas, elas quase que erram na mesma proporção que elas acertam. Mas elas desenvolveram a habilidade de olhar para o erro e aprimorar o que elas erraram. E elas conseguirem pegar aquele erro e elas pensam, não, como que eu posso acertar isso? Como que eu posso melhorar isso? E a habilidade de você olhar para cada ponto como o ponto mais importante da sua vida. Então, a cada ponto você precisa, beleza, esse é o ponto da minha vida, vou fazer isso aqui.
Se você errou, se você perdeu este ponto, o próximo ponto é o ponto mais importante da sua vida. Se você ganhou este ponto, o próximo ponto também é o ponto mais importante da sua vida. Porque nenhum jogo se ganha em um ponto único. Você pode fazer uma jogada genial, incrível, maravilhosa, que vai sair nos jornais no próximo dia. Se você não fizer mais e mais e mais pontos, você vai perder. Então, é sobre você ter uma resiliência, uma consistência mesmo, de sempre se desenvolver e sempre olhar para cada coisa, para cada passo que você vai dar dentro do seu negócio, como o passo mais importante da sua vida. E é isso. Nossa, isso faz total sentido, eu concordo plenamente, assim. E é muito gostoso você viver o próximo passo imediato e não só ficar supervalorizando aquele passo lá da frente. Né? Sim. Eu vejo que você é uma pessoa que faz muito isso no seu dia a dia, né? Na sua conduta, com cada coisa que você está fazendo, com os lançamentos e tudo. E já que a gente falou de que todo mundo precisa errar também para acertar, olhando para trás, qual foi o pior erro da sua jornada? Aquele que você fala assim, às vezes não foi o maior erro, mas foi o momento mais difícil que você passou internamente ou externamente. Bom, alguns momentos que foram muito difíceis para mim. O primeiro momento que foi muito difícil para mim foi o momento que eu tive que, de fato, tomar uma decisão do tipo, é direito ou marketing? Porque durante um determinado tempo, principalmente durante o ano de 2020, eu fui levando as duas coisas de forma paralela. Então, eu falo que eu era duas Dudas. Eu era a Duda advogada, Duda do marketing, e eu tinha que viver duas vidas paralelas ao mesmo tempo, né? E aí chegou um determinado ponto que eu falei, tá, isso aqui é insustentável, porque qual que era a minha cabeça? Eu vou te falar bem a minha cabeça da época, e nem era uma cabeça de empresária, tá? Era uma cabeça de pessoa se descobrindo. Na época eu pensava o seguinte, tá, esse braço aqui da Duda, que é o braço do marketing, ele tá se desenvolvendo e ele está começando a extrapolar e tá influenciando aqui na Duda advogada. Então, eu comecei a sentir que eu ia começar a falhar dentro do escritório, porque isso aqui estava tomando uma boa parte da minha vida. E aí, na época, eu pensei o seguinte, tá, eu prefiro sair do escritório antes de cometer um erro. Porque se eu sair agora, eu tô saindo muito bem, meu chefe gostava muito de mim, eu era o braço direito dele. Se eu sair agora e depois eu me arrepender e quiser voltar, eu sei que ele vai querer que eu volte. Ele vai abrir as portas para mim em qualquer momento. Então, eu prefiro sair antes de falhar muito do que falhar e ter que sair, ser obrigada a sair. Então foi esse meu pensamento na época. E aí é muito difícil, porque você constrói toda uma vida pensando que você vai ser algo, então faz faculdade, faz pós-graduação. Todo mundo acha que você é advogada, que você vai ser advogada, expectativas em cima de você, e vem uma nova oportunidade, né? Esse momento de ruptura. E eu lembro de, assim, várias pessoas que gostam de mim virarem para mim e falar assim, não faz isso, não dá esse passo. Olha, é porque a gente está na pandemia. Olha, você deu sorte aqui, mas calma, é a sua vida. E várias pessoas me darem esse conselho e eu chegar no momento de eu ter que, de fato, tomar uma decisão. Então, esse foi um momento muito difícil para mim internamente, porque eu ainda não conseguia visualizar todas as oportunidades do futuro. Eu tinha uma intuição muito forte de que era o caminho certo, mas eu não tinha certeza de nada. E a gente nunca vai ter certeza de nada, né? A gente precisa fazer uma escolha e, de acordo com a escolha que a gente faz, a nossa vida vai se desenvolvendo. Então, esse foi um momento muito difícil. E um segundo momento muito difícil, que daí eu acho que já é um momento mais de visão empresária mesmo, foi o seguinte, até determinado momento ali com os meus lançamentos, com os meus produtos digitais, eu tinha uma coprodução. Então, eu não tinha uma equipe própria, né, que trabalhava comigo. Eu tinha uma agência de lançamento que fazia uma coprodução comigo e essa agência tinha uma equipe. Então, eu era apenas uma expert, né? A minha função era só de expert e a agência tinha funcionários, tinha equipe, tinha cultura, tinha tudo isso. E aí chegou determinado momento que eu percebi que eu precisava construir a minha própria equipe, a minha própria cultura, que se eu não fizesse isso, eu estaria acabando limitando o meu crescimento, porque aquela agência, ela prestava serviços para outras pessoas também. Aquela agência tinha uma forma dela de trabalhar, e não necessariamente era a forma como eu gostaria de trabalhar. E tá tudo bem, não que eles estivessem errados, mas eles tinham uma forma deles. Visão, e aí né? foi uma visão deles, exatamente, objetivos deles, enfim.
E aí foi um momento aí muito de Duda empresária mesmo tomar uma decisão, porque para quem talvez esteja passando por isso, aí qual que era a minha cabeça na época, voltando à minha cabeça na época, né? Eu pensava assim, meu Deus, e se eu sair dessa agência? Nessa época eu já estava bem estruturada, bem estabelecida, já estava fazendo lançamentos grandes, e eu pensava o seguinte, tá, e se eu sair dessa agência e eu descobrir que, na verdade, eles que são bons e não eu? E se eu sair e der tudo errado? E se eu sair e eu não der conta? Então, tudo isso passa pela sua cabeça, mas ao mesmo tempo eu pensava, tá, e se eu sair e eu montar uma equipe sensacional, incrível, que vai estar comigo o tempo todo? E se eu puder tirar os projetos que eu tenho no papel hoje, que hoje eu não consigo tirar? E se eu conseguir testar aquelas ideias que eu tenho e que hoje eu não consigo testar? E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, assim, sabe? Tomar as rédeas do meu negócio, construir uma equipe para mim, montar a equipe CEO, né? Que hoje eu falo que é muito integrada, a gente tem uma cultura muito forte, é uma equipe muito que compra os meus sonhos, compra as minhas batalhas, e isso para mim não tem preço. Então, esse foi um segundo momento que foi muito difícil, mas que eu tomei uma decisão muito acertada também. E é um ponto que esse momento, ele sempre vai ser difícil até que você dê o próximo passo, né? Porque você vai ficar ali no conflito, e isso não... Eu falo que... Engraçado você ter falado essa questão da primeira decisão, né? Da cabeça funcionar como, nossa, e se eu falhar? Que a minha postura na hora de eu fazer a minha transição de carreira, foi meio a toque de caixa, assim, foi a mesma. Eu falei, eu prefiro, porque eu sou uma pessoa, eu tenho muita dificuldade sabe, de ser duas pessoas, eu não consigo, eu sou uma pessoa só e eu sou muito intensa, né? Então, era, assim, inimaginável para mim me dividir entre dois projetos. Sim. E aí, na hora que eu vi também isso, eu falei, eu prefiro sair de porta aberta, no auge ali com a cabeça erguida, do que eu me queimar e queimar o meu nome, porque no final das contas é o nosso nome que a gente leva, né? A nossa marca, e que a gente usa isso para vender qualquer coisa que a gente quiser, né? Então eu acho que esse é um ponto de diferencial muito grande, né? Quando a gente tem essa clareza, que até outras pessoas poderiam ter falado não, né? Vai até as últimas consequências. Vai levando, né? Vai Isso diz levando, muito falaram para mim, sobre. não, você tem bônus para receber, vai recebendo, depois você vê o que faz. Só que é o nosso nome que fica no caminho, né? Exato, isso diz muito sobre até mesmo os valores pessoais que você tem e que você leva para sua marca, por exemplo. Porque Sim, eu sei que um dos valores que você tem dentro da sua entrega, dos seus produtos, é o valor da excelência. E é sim, impossível você ser excelente fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Em algum dos dois lugares, você vai acabar falhando, você vai acabar se dedicando menos. Então, você poderia ter levado, você poderia ter falado, eu vou até onde dá, eu vou até onde dá, e aí quando me demitirem, me tirarem de lá carregada, eu vou embora. Mas não fazia sentido para você, e você já até mesmo valorizava essa questão do valor do seu nome no mercado. Você sabia que, exato. putz, se isso aqui não funcionar, eu posso voltar lá, porque eles sabem que eu sou uma boa profissional. Exatamente. E isso, essas decisões que você tomou te gerou também grandes conquistas, né? Eu sei que você tem uma lista gigante de conquistas, mas qual foi a maior conquista que você tem hoje na sua jornada, que você olha para trás e fala assim, nesse dia eu falei assim, consegui. Eu acho que a minha maior conquista nem é uma conquista de algo material, assim, mas a minha maior conquista foi ter conquistado a minha rotina, a rotina que eu tenho hoje. Então, eu tinha uma rotina, né? Quem trabalha em escritório, trabalha para outras pessoas, enfim. A gente sabe como é. Eu tinha uma rotina que era muito complexa, era muito desgastante, era muito cansativa, de você ter que chegar todo dia 8 horas da manhã, não dá tempo de almoçar, e aí você come um salgado porque não dá tempo de sair para almoçar, e aí você fica no escritório até 8 horas, 9 horas da noite, e você não tem final de semana direito, e você só consegue descansar quando chega o recesso no final do ano. Então, assim, as coisas que mais me incomodavam na época eram coisas simples, do tipo assim, sabe quando você precisa ir no médico e você fica com vergonha de pedir, e falar, nossa, eu tenho que pedir pra ir no médico, e alguém vai achar ruim, ai meu Deus, vai parecer que eu não quero trabalhar,
Ou, nossa, você quer viajar e quer tirar uma sexta-feira e você quer viajar e você fica, nossa, vou ter que pedir um dia e tal. Isso me incomodava profundamente, eu odiava isso. Então, ter construído a minha rotina hoje, como ela é, de poder acordar no horário que eu gosto de acordar, e aí eu passeio com as minhas cachorras, eu tomo um café tranquila, eu começo a trabalhar às 10h30 da manhã, e eu tenho meu horário para começar, meu horário para terminar, e óbvio, não é tão leve quanto parece. Eu falo assim, eu nem gosto de falar dessa coisa, tipo, para as pessoas acharem que você não trabalha, sabe? Eu gosto de ser bem realista. Eu trabalho pra caramba, principalmente quando eu tô em momento de lançamento, quando eu tô numa fase de lançamento. Eu sou muito dedicada, eu falo que já que eu vou fazer da melhor forma possível. Então, existem os momentos que você vai trabalhar mais e que você vai trabalhar até mais do que você trabalhava quando você estava num escritório, mas o retorno em relação ao seu esforço é muito maior. Então, eu falo, o que é cansativo não é você se esforçar. O cansativo é você se esforçar e não ter o retorno em relação ao seu esforço. Então, você saber que, independente do tanto que você trabalhar, você vai chegar no final do mês e vai ganhar a mesma coisa. Isso é muito cansativo, né? Isso é muito frustrante. Agora, eu sei que hoje a energia que eu coloco no meu trabalho, ela retorna de forma exponencial. Então, essa é a minha maior conquista, eu poder viajar e não ter que ficar pensando, nossa, qual que é a data e tal, e eu poder trabalhar de onde eu tô viajando, eu poder morar numa casa que eu gosto de morar, que eu tenho qualidade de vida. Então, isso para mim é o principal, assim, eu não trocaria isso por nada, e eu acho que essa liberdade, ela só vem no empreendedorismo dentro do digital. Não existe outra possibilidade, outra alternativa para você alcançar isso que não seja através do digital. De alguma forma, você precisa utilizar o digital a seu favor. Senão, você não consegue ter essa liberdade. Você pode até ganhar muito dinheiro, mas você fica refém de estar no mesmo lugar todos os dias, o tempo todo. E sem contar que é uma questão realmente de escolha, né? Quando você, eu vou me esforçar mais, eu vou fazer um projeto novo, vou criar algo novo, você está escolhendo, né? Eu valorizo muito isso também. Eu acho que além de você conseguir ter uma rotina e de você ter o retorno conforme o seu esforço, mas você escolheu aquele momento de se esforçar mais, né? Foi você que criou, foi você que decidiu. Eu acho que isso tem um valor muito, muito grande para mim também, porque a pior coisa é você precisar pausar e você ter que se esforçar, né? É aquele momento assim, você fala assim, nossa, poxa, precisava de um respiro, mas opa, eu vou ter que continuar aqui nessa manada que eu tô do dia a dia e me sentir engolida pela rotina, né? Eu acho que isso faz toda a diferença também. E essa cabeça você vai construindo com o tempo também, a mentalidade, né? Você comentou isso agora, eu lembrei muito, assim, de uma vez que eu morava no apartamento ainda, eu era recém-casada com o Miguel, e eu ainda tava nessa coisa, tipo, montando equipe, então eu não tinha desenvolvido essa visão hoje que eu tenho de empresária tão forte. E aí eu lembro que, eu acho que era o nosso primeiro lançamento com a equipe nossa, com a equipe própria, né? Então é muita coisa, eu precisei assumir algumas coisas na época que eu não tinha que fazer quando eu tinha uma agência, porque com a agência eu só precisava ser expert. Aqui, agora, beleza, eu tenho que organizar, eu tenho que falar com a equipe, eu tenho que checar algumas coisas e tudo mais. E aí, no meio desse lançamento, eu meio que dei uma surtada, assim. Eu tava com tanta coisa para fazer, tava me demandando tanto, que eu lembro que um dia eu cheguei no apartamento, assim, à noite, e eu sou uma pessoa, assim, difícil, tá? Eu não sou muito de desabafar, de chorar e tal. E aí, nesse dia, eu lembro que eu cheguei no Miguel e eu falava assim, e eu chorava, amor, eu tô muito cansado e tal, não sei o quê, não sei se eu vou dar conta. E eu chorava pra ele. Tipo, desabafei mesmo. E aí ele virou pra mim e ele falou, na maior calma do mundo, assim, ele falou uma frase pra mim que na hora eu... Sabe quando você fala assim, nossa, tipo, eu não esperava por isso? Ele virou pra mim e falou assim, amor, foi você que escolheu fazer isso. Tipo, a gente tá fazendo esse lançamento aqui, e é um lançamento para fazer 7 dígitos, porque você escolheu que você quer fazer um lançamento de 7 dígitos. Se você virar para mim agora e falar que você mudou de opinião, você não quer mais fazer, você não quer mais funcionário, a gente demite todo mundo e a gente vai fazer outra coisa. Mas você escolheu fazer isso, entende? Então, beleza, você tá cansada, vamos organizar, vamos pensar o que a gente pode fazer para você se sentir menos cansada, o que a gente pode delegar para outras pessoas. A gente está nesse processo de transição, mas entenda que foi uma escolha,
fazer isso aqui acontecer. E aí, quando ele falou isso pra mim, assim, Acabou. eu falei, caramba, realmente eu escolhi, né? Eu escolhi fazer isso, eu quis fazer isso. Eu poderia ter optado por fazer um lançamento menor, por ser o primeiro lançamento da equipe própria, ou poderia ter esperado mais para fazer um lançamento, para estar com a equipe mais estruturada, mas eu escolhi fazer aquilo. Então a gente tem que arcar com as consequências das nossas escolhas. E aí, hoje eu penso muito nisso, né? Assim, se eu sinto que tem alguma coisa fora do lugar, que eu tô sobrecarregada em algum ponto, eu penso, tá, eu escolhi fazer isso aqui. Então, o que eu posso fazer para que eu não me sinta mais assim? Nossa, eu escolhi fazer esse lançamento e tá me puxando num ponto específico. O que eu posso fazer? Eu vou contratar uma pessoa para me ajudar a editar os vídeos, eu vou contratar uma pessoa para me ajudar aqui e ali. E aí eu tomo novas decisões, faço novas escolhas para eu não me sentir mais dessa forma. Eu não vou deixar de crescer por isso. Eu só vou buscar a melhor forma para chegar nesse crescimento. Exatamente. E delegar é sempre uma excelente opção. É assim, olha, Sempre. realmente, porque a gente tende a resistir, né? A gente fala assim, tem hora que eu falo assim, não, isso daqui eu vou fazer. Passa 5 minutos, eu falo, não, pensando bem, eu vou te explicar como faz, porque realmente a gente tem esse vício, né? De falar assim, não, vai ser mais rápido se eu fizer, até eu treinar uma pessoa, até não sei o quê, só que uma coisa até que foi minha terapeuta que me disse uma vez, quando eu estava muito nesse lugar, né, de, nossa, eu queria ser uma pessoa que tivesse poucos funcionários ou não tivesse time, e aí eu já estava naquele lugar de 5 pessoas no time, e parece que é pouco, mas para quem não tinha ninguém, 5 já é muito, né? E aí eu falei assim, meu Deus, gente, eu vou ter que lidar com esse povo todo. E assim, tem aquela preocupação, né? A gente trabalha home office, então é uma das coisas que é um valor para mim, então eu faço questão que o time todo seja home office. Isso a gente tem que manter uma comunicação impecável, porque senão fica extremamente desgastante. Então, às vezes a gente para e a gente até quer voltar para esse lugar de antes, né? E aí a minha terapeuta falou assim: só que aquele lugar de antes não te cabe mais. Então, aquilo fica ecoando muito na minha cabeça, sabe? O ímpeto de crescimento não é só financeiro, no final do dia, ali no final do mês, mas é o ímpeto do progresso, da evolução da vida, né? Se você pode impactar mais pessoas, se você pode fazer o bem para mais pessoas, né? Se você pode transformar mais vidas, por que você vai ficar parada, né? Ou ficar ali no mesmo estágio? Então, eu acho que é muito a gente aceitar quebrar essas réguas do próximo passo ali, do próximo nível. E sempre, e você pode ver, para mim é batata, assim, sempre que eu tô passando por algum degrau, assim, que eu tô tentando subir, dá sempre alguma confusão mental, alguma coisa tipo, nossa, será que é isso mesmo? Será que parece que vem o caos para depois vir essa questão de delegar, né? Existem duas principais objeções quando a gente fala de delegar, contratar pessoas, enfim. Essa primeira, que foi a que você falou, de ter que lidar com essas pessoas, gerir essas pessoas, se tornar uma líder dentro daquele espaço. E a segunda é a questão de você ter que pagar aquelas pessoas, né? Então, a maioria das pessoas que não tem esse desenvolvimento da visão de empreendedora, dessa visão de empresária, as pessoas elas não conseguem olhar para a contratação como um ativo, elas sempre olham como um passivo. Então elas pensam, quanto eu vou ter que tirar do meu bolso para pagar essa pessoa? E uma grande virada de chave para quem quer se tornar uma grande empresária é você começar a pensar quanto a mais aquela pessoa vai colocar no seu bolso, simplesmente porque ela está trabalhando com você. Então, a primeira pessoa que eu contratei, por exemplo, foi uma designer. Há muito tempo, assim, foi a primeira pessoa que eu contratei. Por quê? Foi na época que eu ainda era advogada, eu ainda estava no escritório. E o que acontecia? Eu tinha que ficar com 2 abas abertas. Uma aba lá do processo e a outra aba do Canva. E eu ficava o tempo todo tentando mexer para fazer aquele conteúdo. E eu conseguia produzir conteúdo rápido, a ideia do conteúdo. Eu produzia em 10 minutos. Mas eu ficava 2, 3 horas quebrando cabeça para fazer uma arte no Canva que nem ficava boa. E aí chegou um momento que eu fui fazer conta. Eu falei, gente, 2 horas que eu demoro para fazer essa arte, eu poderia produzir 10 conteúdos e mandar para designer.
Então, na verdade, não é que eu vou tirar dinheiro do meu bolso para pagar para ela. Não, eu vou ganhar mais dinheiro, porque o meu conteúdo bota dinheiro no meu bolso. Quanto mais conteúdo eu produzo, mais dinheiro eu ganho. Então, o valor que eu vou pagar para ela no final do mês é irrisório, porque ela vai me ajudar a ganhar mais dinheiro. E aí, às vezes, você fica presa nessa coisa do cansaço, do desgaste mental, pessoas tendo burnout, empresárias desistindo dos seus negócios, simplesmente porque elas não conseguem delegar. Elas não percebem que elas precisam de ajuda, que é insustentável você fazer tudo do seu negócio. Não existe nenhuma pessoa que é bem-sucedida que traz tudo para si. E uma coisa que você falou, né, essa questão que você falou de ter que gerir pessoas e de não caber mais no lugar, não existe nenhum negócio que se torna grande sendo um negócio egoísta. Então, se o único propósito do seu negócio é colocar dinheiro no seu bolso, não existe. Vai chegar um momento que ele não vai fazer mais sentido. Porque se você não tem como propósito que outras pessoas que fazem parte da sua equipe também ganhem dinheiro, eu quero que as pessoas que estão na minha equipe, que elas ganhem dinheiro, que elas conquistem os sonhos delas. Eu quero que as pessoas que são impactadas pelo meu negócio, que elas se sintam satisfeitas, que elas mudem as vidas delas. Então, se o meu propósito, o meu único propósito é egoísta, eu só penso em mim, eu quero fazer tudo e eu só quero colocar dinheiro no meu bolso e é isso, esse negócio logo, logo vai deixar de existir. Com certeza, com certeza. Assim, isso que você falou é importantíssimo, assim, eu sempre tenho essa premissa, né, delegar aquilo que eu não sou boa imediatamente, porque eu também já fiquei horas no Canva, também horas editando vídeo, e fazendo todas as coisas. A partir do momento que eu comecei a delegar, né, eu falo assim, muitas mulheres não sabem o poder que tem uma assistente pessoal, gente. Nossa. Assistente pessoal, ela é... Todo mundo fala assim, qual a primeira coisa que você acha que deve delegar? Contrato. Você não sabe, você nem tem consciência a quantidade de coisas que ela vai fazer no seu negócio, na sua vida. E aí, na hora que eu fui entendendo isso, né, eu fui perdendo esse medo da contratação. E aí eu acho que é muito uma questão da gente acreditar no poder do que a gente ensina, da nossa capacitação, né? Se a gente não ensina que as empresárias precisam fazer mentorias, fazer consultorias para crescer, eu contratei uma consultoria de gestão de pessoas. E aí, depois que eu passei por esse processo da consultoria, eu consegui visualizar os processos muito mais claros, enxergar a minha empresa da forma como eu gostaria do hoje ao futuro, e aí eu me senti segura. Eu falei, não, então agora, né? O Gabriel sempre fala para mim, você não tem medo de contratar, né? Porque eu vou. Aí eu vou depois. Só vai. Porque realmente é um processo que sempre vale a pena, né? A gente passa ali uns frios na barriga, mas sempre vale a pena. E se a gente não tiver com frio na barriga, acho que é porque a gente não tá tomando uma decisão ousada o suficiente, né? Talvez a gente esteja ali agindo muito dentro da zona de conforto e não seguindo para o próximo passo, né? Eu acho que isso é muito importante também. E aí o segundo desafio vem quando a gente precisa começar a delegar as coisas que nós somos boas. Porque é muito fácil delegar o que a gente não é boa, né? E aí depois você aprende, você fala, não, isso aqui eu preciso delegar, porque eu não sou boa mesmo. Agora, na hora que as horas vão encurtando, a gente delegar aquilo que a gente é boa, eu acho que é uma das coisas mais difíceis, né? Como que é isso para você? É muito complicado porque como a gente se considera boa naquilo, você pensa que ninguém nunca vai conseguir fazer tão bem quanto você, né? Então, esse pensamento é muito sabotador, porque você pensa assim, ninguém nunca vai conseguir fazer isso aqui tão bem quanto eu. E aí, mesmo que você contrate uma pessoa para te ajudar, você coloca defeito em tudo que ela faz e você não se dispõe a treinar aquela pessoa. Então, por exemplo, hoje, uma das coisas que eu tenho dentro do meu negócio que funcionam muito bem é a parte de estratégia, a parte de copy. Mas por que funciona tão bem? Porque hoje, o meu copywriter, ele pensa exatamente como eu. Ele sabe exatamente o que eu falaria. Em todas as perguntas que você estava me fazendo aqui, talvez ele responderia muito parecido comigo. Por quê? Porque eu treinei ele para pensar como eu penso. Então, não é de um dia para o outro. Ele chegou na minha empresa e agora ele já faz tudo exatamente do jeito que eu quero. Mas é eu dar feedback, é eu pegar e falar, olha, isso aqui eu não achei tão legal por causa disso e disso e disso. Vamos tentar refazer dessa e dessa forma. E eu ir direcionando para que aquela pessoa se torne cada vez melhor, até que vai chegar um ponto que ela vai ser melhor do que eu.
Então, é importante você estar disposta a treinar. E aí, no curto prazo, por que muitas vezes as pessoas não fazem isso, né? As empreendedoras não fazem isso? Porque no curto prazo é mais rápido você fazer sozinha. No Sim. curto prazo é mais rápido. Você fala, até eu explicar, e até eu corrigir tudo, é mais rápido eu fazer sozinho. Então, eu vou lá e faço. E você acaba nem pedindo para a pessoa que deveria ter feito, e você faz sozinho. Mas no longo prazo, no médio prazo, quando você vai treinando aquela pessoa e você se expõe a isso, a sua vida se torna muito melhor. Porque aí você já tem uma pessoa que consegue fazer tão bem quanto você. Então, é uma visão que não pode ser de curto prazo, porque no curto prazo é mais rápido você fazer. Sim, eu falo que se for para pensar em curto prazo, é melhor nem empreender, porque se quem empreender pensando só É, no curto prazo, vai se frustrar, né? Porque a gente tem muitos resultados no curto prazo, mas a jornada é de longo prazo, né? Eu acho que a jornada da vida, né? Não tem como a gente pensar em fazer algo só ali pelo curto prazo, né? E exato. falando em jornada, uma das grandes pautas que a gente traz aqui é o empreender como uma mulher, né? A gente levanta essa bandeira, né? Um movimento nosso, quanto empreender como uma mulher é diferente, né, do que empreender como um homem. Nós temos outras formas de enxergar. Falando da Duda empreendedora como uma mulher, o que que você acha que é mais diferente para você no seu empreendedorismo como uma mulher? Olha, eu tenho uma visão sobre isso, olhando para o mercado num geral, tá? Que eu vou expor, algumas pessoas podem concordar comigo ou não, mas eu acredito muito nisso. Quando eu olho para o mercado, para o meu mercado, no caso, né, que é o mercado de marketing digital, de conteúdo e tudo mais, para mim fica muito claro como as mulheres são muito mais responsáveis no que elas falam, no que elas prometem e no que elas entregam. Então, eu acho que um grande diferencial que nós mulheres temos em relação aos homens é que, por mais que a gente, eu acredito que as mulheres empreendedoras elas têm também esse lado masculino mais desenvolvido, mas as mulheres elas tendem a ser muito mais preocupadas com a entrega, com o resultado. Os homens, eles geralmente são mais impulsivos, eles prometem coisas que talvez eles não vão entregar, ou eles não preocupam tanto com os detalhes da entrega. E nós mulheres já temos isso muito mais desenvolvido. Então, para mim, ser uma mulher empreendendo e ser cliente de uma mulher empreendedora também é muito positivo, porque as mulheres elas têm mais responsabilidade nesse ponto. As mulheres elas realmente pensam, não, peraí, esse produto ele realmente vai gerar transformação na vida do meu cliente? Esse produto ele realmente vai gerar o resultado que eu estou buscando? Como é que eu posso melhorar esse produto? Acho que as mulheres são muito mais responsáveis do que os homens nesse sentido. Então, é por isso que mulheres sofrem muito mais com síndrome do impostor do que homens. É por isso que mulheres, elas têm esses momentos de questionamento, de querer desistir, muito mais do que os homens. Porque os homens são muito, sabe aquilo que a gente falou? Vai até onde dá dentro do seu emprego e depois você sai. Os homens são muito mais assim. Já nós, mulheres, temos, não, peraí, mas como que o meu nome vai ficar? O que as pessoas vão pensar de mim? E isso faz com que a gente se torne muito mais responsável em todos os pontos, né? Tanto no contato com a nossa equipe, contato com o nosso cliente, contato com o nosso produto. Então, esse para mim é o grande diferencial de ser uma mulher empreendendo. Isso eu não tenho dúvidas. Eu brinco que eu falo que por muitos anos eu sempre tive essa questão da entrega, né, da excelência e tudo. E quando eu buscava um mentor, a gente sempre tinha o quê? Muitas ofertas de mentores homens. E não é que eu quero causar uma divisão aqui dos sexos, né? Até porque a gente também não vive sem os homens na vida, né? Mas Uhum. eu olhava, né, para os processos criados por homens, eu falava assim, não combina com quem eu sou seguir esses processos. E até mesmo eu já passei por outras mentorias de homens que olharam para mim e falaram assim: não, você está num mercado, num oceano vermelho, você tem que ir para esse outro mercado que é uma habilidade sua, que lá você vai se destacar. Mas que era algo que não conectava com o meu coração, sabe? Uhum. E aí eu coloquei na minha cabeça, eu falei assim: não, eu vou esperar e vou buscar uma mentora mulher. Porque minimamente ela já vai ter uma visão diferente. E aí eu questiono muito isso porque eu falo assim, se nós somos mulheres, a gente tem essa bandeira do empreendedorismo feminino,
não é que eu não posso contratar homens, mas como está a minha responsabilidade em selecionar as contratações que a gente faz, tanto daqui para cima e tanto daqui para baixo, né? Então, com fornecedores, com funcionários, com mentoras. E aí, essa foi uma das grandes. Eu lembro que quando eu fui preencher o formulário da aplicação da mentoria, por que você escolheu a Duda? Eu falei assim, porque a única pessoa que eu vi ter uma entrega parecida com a minha, de dedicação, assim, que entrega mais do que promete, sabe? E que tem valores iguais. E aí é algo que parece tão óbvio. Contrate uma mentora que tenha valores iguais aos seus, né? Porque eu não acredito que existem mentores melhores e piores. Existe a pessoa melhor ou pior para quem está comprando, né? Porque a gente é único. Então, eu acho Sim. que seria uma, como eu posso dizer, uma burrice a gente achar que é um ranking, né? Pelo contrário, é horizontal a conversa. E aí, por isso, inclusive, que eu sempre admirei seu trabalho e a gente criou essa relação por causa disso. Faz todo sentido você ter trazido essa clareza, né? Eu poderia ficar aqui a tarde toda falando e falando e falando, porque realmente é muito gostoso a gente conversar com pessoas que pensam da mesma forma que a gente. Tem sido, assim, uma delícia mesmo ter você não só no HaraCast, mas também na minha vida. E eu queria saber qual é a sua dica de ouro para as empreendedoras que estão ouvindo a gente. Nossa, minha dica de ouro. Minha dica de ouro, na verdade, não existe nada tão diferente do que as outras pessoas já podem ter falado, né? Como você falou, às vezes a gente ouve a mesma coisa várias vezes e eu acredito que os clichês, eles são clichês por algum motivo. Se tantas pessoas estão falando a mesma coisa, estão te trazendo o mesmo direcionamento, a mesma frase, é porque talvez faça sentido realmente. Então, qual que é talvez a dica de ouro que eu posso falar em relação ao empreendedorismo para todas as pessoas aqui? Tenha sempre um motivo muito forte atrelado ao seu negócio, não seja um motivo tão egoísta, assim como eu falei. É muito maravilhoso você colocar dinheiro no seu bolso, é muito maravilhoso. Só que só isso não sustenta um negócio de verdade e só isso não traz propósito para um negócio, né? Eu comecei a minha jornada pensando assim, não, quando eu tiver X reais dentro na minha conta, eu vou sumir. Eu falava isso pro Miguel, eu vou sumir, e aí ninguém vai saber mais de mim, eu vou aposentar com 30 anos, e ninguém nunca mais vai ouvir falar no meu nome. Eu tinha isso na minha cabeça no início, porque eu tinha um motivo egoísta. E tá tudo bem, às vezes a gente começa com um motivo egoísta, eu comecei, a maioria das pessoas começam por um motivo egoísta, porque é como aquela frase, né, quando você tá no avião, e as pessoas falam, olha, primeiro coloque a sua máscara, para depois você colocar a máscara em outra pessoa. Então é normal a gente começar com um motivo egoísta, querendo se salvar. E é importante você se salvar primeiro. Mas depois que você se salvou, lembre-se de ter um propósito maior, de que tem outras pessoas que estão do seu lado, que estão acima ou que estão abaixo, que também precisam de você, que também precisam do seu negócio, que também precisam do que você tem a dizer. Então não pare no seu propósito egoísta, não pare no seu objetivo egoísta. Comece a olhar para o horizonte, para cima, e comece a olhar para todas as oportunidades que existem, porque dessa forma você constrói um negócio de verdade. Que delícia, muito bom, Duda. Você pode compartilhar com a gente quais são os seus próximos passos? Meus próximos passos, ai meu Deus, esse ano eu tô muito focada em fazer o que eu já faço bem, tornar isso melhor ainda e dependendo menos de mim, né? Então esse ano o meu foco principal é desenvolvimento de equipe, é construir um evento presencial para mais de 2.000 pessoas, que para mim é um grande desafio, e é desenvolver principalmente essa minha presença de palco, assim, porque é como eu falei, não é uma coisa natural para mim, eu não sou uma pessoa que naturalmente fala muito bem em público, que naturalmente faz palestras, dá entrevistas e tudo mais, isso foi uma coisa que eu fui desenvolvendo. Então, esse ano eu estou muito focada em desenvolver principalmente internamente equipe, cultura e externamente essa presença que eu preciso desenvolver. Muito bom, muito bom. Com certeza vai ser sucesso. Estarei lá
E vai ser muito, muito gostoso. Para a gente pensar que, mesmo quando a gente enxerga que a gente já conquistou tantas coisas, sempre tem o que ser desenvolvido, né? Com Obrigada certeza. pelo seu tempo, obrigada por ter aceitado o nosso convite. É sempre uma honra ter você aqui junto com a gente. Obrigada, foi uma honra estar aqui. Tenho muito orgulho de você, do seu trabalho, dos seus resultados. E, se precisar, eu volto de novo depois. A gente faz a parte 2. Então, são muitos assuntos. Combinado. Obrigada. Esse podcast é um oferecimento do Método Rara, que acredita que cada mulher é uma luz que inspira outras a brilharem também. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.